E se isso acontecer, nós estamos ferrados em 2026. Eu estava vendo o Guga Chakra dizendo exatamente isso aqui. Tarifas impostas por Trump foram feitas de maneira amadora. Isso assusta. Não é que é um plano de governo bem elaborado, é amador. E isso, claro, gera esse temor no futuro do comércio global. Os Estados Unidos perdendo respeito. Tadinho do Guga. Vou até mandar esse corte pro Guga, porque explicar. Isso é o oposto de um plano amador. Isso é algo que o Scott Bessent discute. Procurem aí tudo que o Scott Bessent já escreveu a esse respeito há muito tempo. E eu fico meio abismado, porque eu considero o Guga um cara honesto. Pode nem sempre ter as melhores análises, vamos dizer assim, mas eu considero ele um cara honesto. Eu acho que ele não sabe qual é o plano. E eu acho que ele não sabe qual é o plano porque não sai na CNN, não sai no New York Times, e, consequentemente, a grande mídia do Brasil não vi um veículo explicando. Todos eles como se o Trump estivesse agindo de improviso, de pirraça. Então, deixa eu dizer para vocês aqui, eu vou explicar. De vez em quando eu lembro que eu sou economista. Tudo isso é parte exatamente de um plano de reindustrialização dos Estados Unidos. Então, vamos para entender. Eu vou tentar explicar de maneira bem simples. A primeira coisa que acontece com essa tarifa é que o Trump vira e traz o mundo inteiro para sentar na mesa de negociações com os Estados Unidos. A Europa não aguenta uma tarifa desse tamanho. A economia europeia não aguenta. A economia americana representa 40% do consumo global, ou pelo menos 25% do PIB global. 40% do consumo, mas 25% do PIB. Então, existe uma situação muito desequilibrada hoje. Você pega a Austrália, né? A Austrália criou uma série de proibições de importação da carne bovina americana. Aí a União Europeia, desde 97, impede e proíbe a importação, né, ou exportação para eles, de carne de ave dos Estados Unidos. O Japão taxa o arroz americano absurdamente. E aí você pega qual é a tarifa dos produtos dos Estados Unidos aos produtos desses países. Nada, praticamente nada. Então, o que eu estou querendo dizer? O mundo inteiro cobra muito caro para as empresas americanas exportarem para esses países, e os Estados Unidos deixam que o mundo inteiro exporte para si, que é correto do ponto de vista do liberalismo econômico. Mas não é justo quando não há contrapartida. Então, no final das contas, pensa que você tem uma fábrica. Você quer fabricar uma canequinha escrita Make America Great Again. Você tem duas opções. Ou você constrói a sua fábrica dentro dos Estados Unidos, e eu já vou explicar quais são os outros problemas disso, e se você quiser exportar esse produto para a Europa, você vai pagar 40% do imposto, digamos assim. A sua canequinha, que você custou $1 para produzir, você vai chegar na Europa por R$1,40. Ou pense na situação oposta. Você vai pegar essa canequinha e vai produzir ela na Europa. E quando você quiser vender para a Europa, você não vai pagar nada. E quando você quiser vender para os Estados Unidos, você também não vai pagar nada. E ela vai chegar a $1 em vez de R$1,40. Aonde você fará a sua fábrica? Exato. Fora dos Estados Unidos. Compensa, então, você... Óbvio que a Europa não é o principal lugar... Então, no final das contas, compensa muito mais você produzir na China e no Vietnã e vender nos Estados Unidos com as tarifas baixas do que produzir nos Estados Unidos e vender para a China com tarifas altas. E você não precisa ser assim, nenhum mago. Você não precisa ter ido para o MIT para você entender que esse tipo de acordo beneficia todo mundo, menos os Estados Unidos. Então, essa é a primeira razão deste plano que não tem nada de improvisado. Então, agora, o que acontece? Os países vêm e falam assim, poxa, Trump, vamos negociar aí, pô. Eu baixo um pouquinho a minha tarifa, você baixa um pouquinho a sua. Vamos sentar na mesa de negociação. Qual é a consequência disso? Em vários desses países você vai encontrar uma redução das tarifas
e as indústrias americanas vão se tornar mais competitivas. E mais indústrias vêm para cá, para os Estados Unidos. E eu já vou explicar a segunda razão. A segunda razão de quando você faz uma coisa dessas é que você enfraquece o dólar como moeda. E aí você pode pensar, Paulo, então o Trump quer que o dólar caia? O Trump está querendo enfraquecer o dólar? Poxa, mas não é bom para os Estados Unidos ter um dólar alto? Não. Porque, vejam, como os Estados Unidos têm a moeda que é utilizada no comércio global inteiro, todo mundo utiliza o dólar. Quanto mais comércio, mais demanda por dólar. Quanto mais demanda por dólar, quando sobe a demanda de alguma coisa, o que acontece com o preço dessa coisa? Sobe. Então, quanto mais comércio global, mais a moeda de comércio global, no caso o dólar, aumenta em relação às outras moedas do mundo. E a reserva dos outros países também aumenta, enquanto os Estados Unidos vão tendo déficits comerciais eternos. E os seus produtos ficam mais caros. Então, já é ruim você ter fábrica aqui nos Estados Unidos, porque você tem que pagar tarifa para exportar para os outros países, que você não paga para exportar para os Estados Unidos. Já é ruim por isso. Mas também é ruim porque a moeda deste país é uma moeda muito cara. Então, quando o seu produto, que é fabricado nesta moeda, no caso o dólar, é exportado para os outros países, ele chega caro. Faça um paralelo com a China, por exemplo. Ou com o Brasil. Se você quiser fazer uma fábrica no Brasil, o seu custo de produção vai estar em real. Seu produto vai ter um custo em real. É mais barato do que dólar. Então é ruim para a indústria de um país ter uma moeda muito valorizada. É mais caro você produzir em um local onde a matriz de produção é em dólar do que você produzir na China, em renminbi, ou yuan, ou você produzir no Brasil, em real, ou o que quer que seja. Então os produtos americanos ficam pouco competitivos. A China sabe tanto disso que a base da China ter atraído a indústria do mundo inteiro para ela é que ela fez uma desvalorização pesada na moeda. O Paulo Guedes, do Bolsonaro, fez isso também no Brasil, desvalorizou o real propositalmente para tornar os produtos brasileiros mais competitivos. Ou seja, se você enfraquece o dólar, essa diferença diminui e os produtos americanos se tornam mais competitivos. Então vocês entendam, é parte de um plano de reindustrialização dos Estados Unidos. Agora você pegue isso e some ao resto do plano, porque as tarifas fazem parte de um plano nada improvisado, Guga, mas um plano integrado. Porque junto a isso você tem uma energia barata, a política do Drill Baby Drill, onde você tem energia barata nos Estados Unidos. Energia é sempre um dos maiores custos de produção, derruba o preço da energia. Os Estados Unidos basicamente estão voltando à autossuficiência energética no próximo ano. Segundo, você tira uma série de legislações ambientais fajutas, burocracias e regulações que foram colocadas pelo Biden. Menos burocracia, menos custo, mais liberdade para a produção. Terceiro, o Trump está prometendo a maior redução de impostos da história dos Estados Unidos. Então a fórmula é essa: produto mais competitivo, energia mais barata para produção, menos impostos, tarifas equivalentes. Há um outro componente, que é o componente da incerteza, a tal da ambiguidade estratégica do Donald Trump, que faz com que uma pessoa que não está muito acostumada ao mundo dos negócios, a questão de estratégia, etc., ela fica assim, isso é improvisado, porque toda hora ele muda. Não, ambiguidade estratégica é uma ferramenta de incentivo. Por quê? Se você tem uma indústria e o dono da indústria começa a pensar, será que vale a pena eu agora construir uma fábrica na China ou no Vietnã? O meu principal mercado são os Estados Unidos. Pô, será que vai ter tarifa? Pô, mas no final das contas, o que eu faço? Bom, qual é o lugar mais seguro para eu construir alguma coisa? São os Estados Unidos. Isso faz com que fábricas saiam dos outros lugares e migrem para os Estados Unidos.
Tudo isso é um plano mais do que discutido. Eu fico assim, perplexo que ninguém tenha parado para dar a explicação que eu estou dando aqui. Ninguém, não vi em lugar nenhum. E por que o Trump quer reindustrializar os Estados Unidos? Por dois fatores muito interessantes. O primeiro fator é que isso traz de volta os empregos dos trabalhadores comuns, os trabalhadores de fábrica. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de blue collar, que é o colarinho azul, porque você diz que você tem os empregos de colarinho branco, que são os executivos, que usam camiseta branca, e os empregos de colarinho azul, que são as pessoas que trabalham com aquela camiseta meio Homer Simpson, que por um acaso é branca, mas eu quero dizer, né, aquela camiseta de manga curta e gola azul. Né? Foi muita moda no Brasil também, que se chama de trabalhador blue collar. E o eleitor do Trump é esse homem comum. Os Estados Unidos se tornaram o país que se tornaram graças aos trabalhadores comuns, ao Homer Simpson, que trabalhava dentro de uma usina, trabalhava dentro de uma fábrica, com isso tinha um bom emprego, tinha ali um plano de previdência, comprava a casinha dele, o carro dele e vivia o sonho americano. Os empregos das indústrias. Vem o processo de globalização, o fim da história, agora todo mundo, os Estados Unidos, o triunfo do liberalismo, deu muito certo. As empresas conseguiram produtos muito baratos. Foi uma maravilha para o consumo. Quem tomou na tarraqueta? O trabalhador comum. Esse trabalhador comum ficou puto, se revoltou contra o establishment, viu as empresas enchendo o rabo de dinheiro, viu o pessoal do Foro Econômico Mundial enchendo o rabo de dinheiro, e eles falaram, aqui, chega dessa história. Nasce daí o nosso movimento nacional populista das pessoas se revoltando contra o establishment. É para estas pessoas que este plano está sendo orientado. Vejam, o tamanho da desindustrialização inacreditável dos Estados Unidos. Tem um gráfico que eu quero... Bota esse gráfico para mim, Bruno, por favor. Mas até quem acha que foi uma boa ideia para o Oswaldo Eustáquio divulgar o vídeo do Talhaferro, até se você tivesse QI ali na faixa de 85, você vai entender esse gráfico. Vejam, esse aqui é o percentual de empregados americanos do setor de indústria. Vejam, pensem nos Estados Unidos na época do sonho americano, na década de 60, 50. Vejam, 30% dos trabalhadores americanos estavam empregados na indústria. Vejam como isso cai ao ponto de hoje, antes eram 30 em 100, hoje são menos de 9 em 100 empregados na indústria. Toda essa escadinha que você está vendo são empregos que desapareceram do setor de indústria nos Estados Unidos. Com a volta das indústrias, a gente tem classe média mais forte e um eleitorado republicano feliz. Esse é um aspecto, mas ele não é o principal. Qual é o segundo aspecto desse plano mirabolante? O segundo aspecto é o de segurança nacional. Trazer fábricas de volta aos Estados Unidos ganha guerra. Garante que os Estados Unidos estejam seguros. Vejam, a América só ganhou a Segunda Guerra Mundial porque aqui se produzia tudo o que era preciso para o esforço de guerra, enquanto o Japão e a Alemanha não conseguiram dar conta da magnitude da produção da indústria americana da década de 40. Onde está toda essa indústria hoje? Na Ásia. Os Estados Unidos não tem mais indústria naval, não tem mais indústria metalúrgica, não tem mais indústria de microchip. Não tem, o país se tornou absolutamente vulnerável. Não tem petróleo, porque isso sempre foi. Vejam, esse gráfico é importante, porque se vocês forem ler os livros até os livros do... Como é o nome dele? Estão ali, Christopher Steele, não? Daqui a pouco eu pego aqui. Você vai ver que era um plano dos soviéticos a desindustrialização americana. Os soviéticos desesperadamente queriam que os Estados Unidos deixassem de ter uma indústria pujante.
toda essa história de aquecimento global, mudança climática, etc., isso vem de infiltração soviética para que os Estados Unidos tivessem uma energia pouco competitiva. Toda essa ideia, a infiltração, mais do que documentado, a infiltração dos sindicatos nos Estados Unidos, que tornavam mais difícil para as empresas contratarem, e as empresas começaram a ir para o Japão. Tudo isso é documentado. Então, há um plano muito claro para que os Estados Unidos não dependam de outras nações, para que os Estados Unidos não estejam mais vulneráveis em termos de segurança nacional. Indústria é guerra. Agora, poxa, Paulo, você é tão inteligente assim, poxa, por que o Trump não fez antes, etc. Não é um plano sem risco. Por quê? Porque menos comércio também significa necessariamente menos crescimento econômico. Pelo menos no curto prazo e da maneira como as economias são organizadas hoje. E é por isso que a Bolsa Americana está caindo, é por isso que o custo de alguns produtos vai subir, até que você veja essa reorganização global, essa nova ordem econômica mundial. Qual é a aposta do Trump? É que tomando essas medidas agora, no ano que vem, que é o ano das eleições legislativas midterm, né, que é quando você elege parte do Congresso de novo, nós tenhamos uma economia pujante como nunca antes. É uma aposta. E é uma aposta difícil. Porque até o momento isso não tem tirado a popularidade do Trump. Nos institutos de pesquisa já trouxe aqui, ele continua com a alta popularidade. O Partido Democrata está com uma das piores aprovações na história, mas se a economia não reagir rapidamente e o suficiente e ficar de fato pujante no ano que vem como nunca antes se viu, ou pior do que isso, se houver algum crash econômico, né? Economia eu brinco sempre comparando com a medicina. Às vezes você tem um efeito colateral que leva o paciente ao colapso. E se isso acontecer, nós estamos ferrados em 2026. Então, essa aposta é tudo, Guga, menos uma aposta improvisada ou atrapalhada. Ela é uma aposta grande, pensada e ousada.